Oi, pessoas que gostam de crochê, bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de crochê com a Eve. Hoje eu venho mostrar para vocês mais alguns pontos básicos do crochê no nosso Momentos Dicas. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre aumento e diminuição. No caso, vou falar nesse crochê linear aqui sobre aumentos. O que seria um aumento? No crochê, um aumento seria você pegar essas duas alcinhas aqui, fazendo a cabeça do ponto que a gente chama, que são as duas alcinhas de crochê, pegar a linha lá atrás, trazer para frente, ficar com duas na linha. Aqui vou fazer o aumento de ponto baixo. Fazer um ponto baixo. Pronto, ponto baixo vocês já conhecem. Quem ainda não viu nosso momento dica, é só dar uma olhadinha onde tem o vídeo falando sobre ponto baixo. Então, ponto baixo. Agora, para fazer o aumento, eu vou fazer outro ponto baixo no mesmo ponto de base que eu fiz esse. Trago a linha para frente, laço e trago entre as duas e fiz outro ponto baixo no mesmo ponto de base. Deixa eu ver, para vocês perceberem, ó. Esse ponto aqui, que é a base que nós estamos usando para fazer os nossos pontos, eu fiz 2 pontos nele. Ó, tá dando para perceber? Ó a diferença desse ponto baixo, que só tem um ponto baixo sozinho, para esse ponto baixo, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto. Esses dois últimos pontos estão no mesmo ponto. Então, isso aqui é conhecido como aumento de ponto baixo. Vamos fazer mais uma vez, para ficar bem mais claro para vocês. Então, lacei aqui a agulha, vou passar por baixo da cabeça do ponto, no caso, pegando esses 2 vezinhos aqui, essas duas alcinhas, não é 2 vezes não, 2 alcinhas. Peguei as 2 alcinhas do ponto, laço o fio, trago para frente, fico com 2 alcinhas, laço o fio e fecho. Isso aqui você já sabe, é um ponto baixo. Agora, para fazer um aumento do ponto baixo, você vai no mesmo espaço que eu entrei para fazer o primeiro ponto baixo, mesmo espaço. Passo por ele, laço o fio, trago para frente novamente. Estou eu aqui de novo com 2 alcinhas, laço o fio e trago, passo pelas 2 alcinhas que já estavam na agulha. Fiz outro ponto baixo. Isso aqui é basicamente o ponto baixo em crochê. Ah, e quando eu vou usar isso? Pronto. Vou te mostrar um aqui. Esse nosso amigurumi aqui, vou pegar aqui em cima. Não, aqui que vai ficar mais fácil vocês verem. Eu tenho um anel mágico, ou círculo mágico, com 6 pontos baixos. Depois que eu fiz os 6 pontos baixos, eu fiz uma carreira de aumento. Como ela é circular, a próxima carreira você vai fazer 12 pontos, porque serão 6 aumentos. E aí eu fiz 6 aumentos. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, aqui acho que fica melhor para vocês verem. Se a câmera me ajudar. Pronto. 6 pontos baixos no anel mágico e agora uma carreira de aumento. Eu tenho aumento com 2 pontos baixos no mesmo ponto, aumento com 2 pontos baixos no mesmo ponto, e assim eu fiz por toda a carreira. Então, de 6 eu passei para 12 pontos. E quando a gente vai fazer a outra carreira, a gente já vai fazer ponto baixo e um aumento. Então, seria o quê? Eu vou fazer um ponto baixo, aqui, um ponto baixo, e na próxima eu faço um aumento de ponto baixo. São 2 pontos baixos no mesmo ponto. 2 pontos baixos no mesmo ponto, que é o ponto de base. Então, aqui eu tenho um ponto baixo sozinho, e aqui eu tenho um ponto baixo duplo. São 2 pontos baixos no mesmo ponto base. Esse é o aumento de ponto base, de ponto baixo. Agora, se eu quiser fazer um aumento de ponto alto, você vai usar a mesma coisa. A diferença é que em vez de ponto baixo, você vai estar usando um ponto alto. Então, laço o fio, lá. Laço o fio. Vou no ponto de base, passo do mesmo jeito que eu fiz outro ponto.
pelas duas alcinhas, laço o fio, trago pra frente. Como eu tô fazendo ponto baixo, ó, fiquei com 3 alcinhas na agulha. Laço o fio, passo por 2 alcinhas, pronto, fico com 2 novamente, né? Ponto alto, desculpa. E laço o fio, passo por 2. Então, o ponto baixo passa pelo ponto de base, fico com 3 alças na agulha, laço, passo 2, laço, passo 2. Então, eu fiz um ponto baixo. Como é que eu faço um aumento de ponto? Só quero dizer ponto baixo, gente, desculpa. Eu fiz um ponto alto e agora eu vou fazer um aumento de ponto alto. Então, eu vou laçar o fio, vou entrar na base, na mesma base do ponto que eu acabei de fazer um ponto alto. Vou entrar na mesma base, laço o fio lá atrás, trago ele pra frente, estou com 3 alças na agulha, a mesma história, laço, passo em 2, laço, passo em 2. Então, aqui eu tenho um aumento de ponto alto. Eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que é aqui. Eu tenho ponto alto saindo dessa base e outro ponto alto saindo dessa base. Esse é um aumento de ponto alto. Vamos fazer mais uma vez, só para ficar bem mais claro para vocês. Então, vamos lá. Vou fazer um ponto alto. Laço o fio, vou na base, passo por baixo dessas 2 alcinhas aqui. Deixa eu mostrar para vocês as alcinhas. Aí. Passo por baixo dessas 2 alcinhas, laço o fio, trago para frente. Tenho 3 alças na agulha, então eu vou laçar o fio, passo por 2 alcinhas. Aí, estou aqui novamente com 2, laço o fio, passo por 2 alcinhas e assim eu fiz meu ponto alto. Como é um aumento de ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto nessa mesma base que eu fiz esse ponto alto. Então, eu vou laçar o fio, vou entrar nessa mesma base que eu fiz o primeiro ponto alto, laço o fio lá atrás, trago ele pra frente. Opa, que agora enganchou. Tenho 3 pontos, 3 alças na agulha, laço o fio, passo por 2, laço o fio, passo por mais 2. Pronto. Aqui, gente, eu fiz o meu segundo aumento de ponto alto. Então, tem um aumento de ponto alto aqui, tem um aumento de ponto alto aqui, tem um aumento de ponto baixo aqui e tem um aumento de ponto baixo aqui. E aqui eu tenho o meu ponto baixo sozinho. Então, isso aqui são aumentos. Também são pontos básicos do crochê que a gente usa para fazer amigurumi, que é o crochê daqueles bichinhos, para fazer qualquer peça que precise de um aumento que você esteja trabalhando. Deixa eu fazer o aumento no circular, né? No crochê circular que a gente estava aqui. Para vocês terem noção, eu fiz no linear, né? Agora vamos para o circular. Então, eu estou aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou passar por baixo dessas 2 alcinhas, laçar o fio, trazer para frente. Laço o fio e passo nas 2 alcinhas que ficaram. Esse é um ponto baixo. Como é o aumento de ponto baixo, eu vou pegar novamente na base que eu fiz o primeiro ponto baixo, laço o fio lá atrás, trago para frente, estou com 2 alcinhas na agulha, laço e passo novamente por aqui. Aqui, gente, eu tenho 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Esse aqui é um aumento de ponto baixo. Agora, eu vou fazer um aumento de ponto alto no crochê circular, que é isso que a gente chama também de crochê circular, ou então isso aqui que eu tô fazendo é a base de um amigurumi, só para vocês terem uma ideia que você pode usar esses pontos. Vou fazer agora um ponto alto, laço, passo por baixo das 2 alcinhas, laço o fio, trago para frente, estou com 3 alças na agulha. Laço o fio, puxo, passo 2, laço o fio, passo 2. Esse é o ponto alto. Então, eu fiz aqui o ponto alto. E agora eu quero fazer um aumento de ponto alto.
laço fio, vou agora na base onde eu fiz o primeiro ponto alto, vou colocar na mesma base, laço fio lá atrás, trago para frente, ficando com 3 alças na agulha, laço fio, passo 2, enganchou um pouquinho aqui, peraí, deixa eu fazer de novo. Acontece, desfiou um pouco, acontece com todo mundo. Vamos lá. Laço fio, passo pelas 2 alcinhas, trago para frente, laço fio, passo 2, laço fio, passo 2. Agora eu vou fazer o aumento, que seria laço fio, vou na mesma base que eu fiz o ponto alto anterior, laço fio, passo para frente, laço fio, passo 2, laço fio, passo 2. Pronto. Aqui eu fiz um aumento de ponto alto. Com a mesma base, mesmo ponto de base, eu fiz 2 pontos altos. Aqui eu fiz só um ponto alto, aqui eu fiz 2 pontos altos, que é o aumento. Aqui eu tenho um aumento de ponto baixo, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, e aqui eu tenho só um ponto baixo. Então, gente, esse foi o Momentos Dicas, onde nós viemos falar sobre aumento. Aproveita e dá uma olhada nos outros Momentos Dicas que já estão aqui no meu canal, para vocês darem uma olhada sobre o que é, como é que faz ponto baixo, ponto alto, correntinha, ponto baixíssimo. E aí dá uma olhadinha. Seja bem-vindo ao meu canal, faz um comentário aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Dá um joinha, compartilha essas dicas com quem está começando o crochê e quer entender um pouco sobre esses pontos baixos do crochê. E aproveita esses momentos para a gente trocar umas ideias. Até o próximo Momento Dicas. Beijo!